Olá! Na aula de hoje vamos aprender sobre a operação básica da matemática mais difícil, a temida divisão. Muitos estudantes têm dúvidas quando precisa realizar uma divisão, ou que seja uma divisão simples, com um dividendo maior do que o divisor, que seja operações com números decimais, onde aparecem vírgulas ou no dividendo ou no divisor, ou ao mesmo tempo no dividendo e no divisor. Sou o professor Ramarians, canal Matemática na Trilha. Vamos aprender? Então vamos aprender a resolver uma divisão. Primeiro temos que conhecer seus termos. Aqui é uma divisão simples. 12 dividido por 4. 12 é o dividendo. Vamos conhecer os seus termos. É o dividendo. 4 é o divisor, ou seja, em quantas partes eu quero dividir. O resultado que eu obtiver aqui é chamado de quociente, ou seja, vai ficar tantas partes iguais para cada pessoa. Então tá, realizar essa divisão é uma operação simples. 12 é meu dividendo, divisor é o 4. Eu só posso dividir, fazer essa divisão, toda vez que o dividendo for maior ou igual a 4. Nesse caso é maior, respeitei um dos princípios básicos da matemática, da realização da divisão. Então eu vou ter que pensar em um número que multiplicado por 4 irá dar o próprio 12 ou bem próximo de 12. Então vamos à tabuada. Tabuada de 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Então 3 vezes 4 é igual a 12. 12 menos 12 dá 0. Então dividindo 12 em 4 partes iguais, para 4 pessoas, vai ficar cada pessoa com 3 partes iguais. Então, e o resto dessa divisão é 0. O resto dessa divisão é 0. Então, dividendo, divisor, quociente, que é o mesmo que o resultado, e o resto é a sobra. Sobrou quanto? Sobrou 0. Então, dividendo, divisor, quociente e resto são os termos da operação básica da matemática. Vamos ver um exemplo um pouco mais, como se diz, não complicado, um pouco melhorado. Então tá aí, um exemplo um pouco melhorado. 224 dividido por 16. Vamos prestar atenção que no nosso divisor são dois números. Então tá, eu vou ter que analisar se o 224 é maior que 16, só que é muito maior. Então eu vou dividir por partes, eu começo com o 2. 2 não pode dividir por 16 porque ele é menor do que o 16. Para ser divisível tem que ser menor ou maior ou igual. Então eu vou apagar o vírgulazinho aqui e o asteriscozinho e colocar no 22. 22 é maior que 16. Eu tenho que pensar em um número que eu multiplico por 16 que vai dar 22 ou bem próximo de 22. Vamos para a divisão, para a multiplicação de 16. 16 vezes 1 é o próprio 16. 16 vezes 2 é 32, ultrapassa. Então o que é que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o 1. Então vai ficar aqui. 1 vezes 16 dá o próprio 16. Como eu estou dividindo 22, eu vou colocar embaixo do 22. 22 menos 16 resta 6. 6 é menor do que 16, não pode ser realizada a divisão. O que que eu faço? Como ainda tem um número lá no dividendo, eu vou descer ele. Eu vou descer o 4. O número passou a ser 64. 64 é maior do que 16. Então pode ser realizada a divisão. Qual é o número que eu multiplico por 16 que dá 64 ou bem próximo de 64? O 2 dá 32. 16 vezes 3 dá 48. Não serve, ainda está muito longe do 64. 16 vezes 4 dá exatamente 64. Então eu não posso usar o 3, que dá 48. Eu vou usar o 4, que dá exatamente o valor. Então 4 vezes 16, 64. 64 menos 64, 0. Então o resto da divisão é 0. E o quociente da divisão, ou seja, o resultado dessa divisão é 14. Está aí um exemplo um pouco mais melhorado. Agora vamos ver um aprimorado. Um exemplo um pouco mais consistência, que cai mais em vestibular, que cai mais em concurso. Professores de colégio gostam de colocar essas divisões com o quê? Divisão com casas decimais. Então vamos ver agora um exemplo de divisão com casas decimais. Está aqui um exemplo
que cai muito em questões tanto de vestibular, de concurso, de sala de aula, questões para se resolver no dia a dia, bastante utilizada. Divisão com vírgulas, ou seja, divisão de números decimais, com casas decimais. Observando aqui que o nosso dividendo é 3,82 e o divisor 0,2. São dois números decimais, só que o dividendo tem mais casas decimais que o divisor. Então está desbalanceada, não está igual. O que eu tenho que fazer? Eu vou fazer com que eles fiquem com a mesma quantidade de casas decimais. Se aqui tem somente uma e aqui tem duas, eu vou fazer com que essa aqui também seja igual a duas. Duas casas decimais, para igualar eu acrescento o zero. Então ambas ficaram com duas casas decimais. O que eu posso fazer agora? Eliminar a vírgula. Toda vez que a quantidade de casas decimais forem iguais, eu elimino a vírgula. Passa a ficar 382 dividido por 20, porque o zero não tem valor. Então fica 382 dividido por 20. Como o 382 é muito grande, vamos por partes. 3 dividido por 20 não pode, porque é menor, tem que ser maior ou igual. Então eu vou tirar daqui e passar para cá. Ficou 38 dividido por 20. Olha, o 38 é maior do que 20. Então eu vou pensar em um número que eu multiplico por 20, que vai dar 38. 20 vezes 1 é 20. Ficou longe, vou colocar o 2. 20 vezes 2 dá 40. Só que 40 passa de 38, ultrapassa 38. Tem que ser menor, o mais próximo possível ou igual. Então o mais próximo vai ser o 20, nunca maior. Então vai ser quem? 1 vezes 20, 20. 38 menos 20 resta 18. 18 é menor do que 20. Não posso realizar a divisão, é menor. O que eu faço? Desço o número 2. Ficou 182 dividido por 20. Eu vou pensar em um número que eu multiplicado por 20 vai dar 182 ou próximo de 182. Vamos direto pensar no 10. Ó. 20 vezes 10, 2 vezes 1, 2, acrescenta os 2 zeros. Virou 200. Passou. Então, um número menor do que o 10, 9. Então, 9 vezes 0, 0. 9 vezes 2, 18. Deu 180, bem próximo de 182. Então, vou acrescentar aqui o 9. 9 vezes 20 dá 180. 182 menos 180 resta 2. 2 é menor do que 20. Não posso fazer a divisão. Não tem mais nenhum número para me descer. O que eu vou fazer? Eu vou acrescentar um zero aqui. Toda vez que eu acrescentar aqui, eu vou acrescentar a vírgula ali. Vírgula aparece uma única vez. Então, 20 dividido por 20, posso fazer a divisão, professor? Pode, é igual. Não pode quando for menor. Sempre que for igual ou maior, pode efetuar a divisão. Qual é o número que eu multiplico por 20 que vai dar ele próprio? O número 1. 1 vezes 20, 20. 20 menos 20, 0. Toda vez que o resto é 0, nós falamos que a divisão foi exata. Então, nesse caso aqui, a divisão foi exata. Qual que é o resultado da divisão? Qual que é o quociente da minha divisão? 19,1. Então, está aí um exemplo de uma questão que cai muito em vestibular, concurso, provas, simulado, Enem, divisão com vírgula, divisão com casas decimais. Então vamos à dica, vamos ao macete. Para que se realize qualquer divisão, precisamos saber a multiplicação. Vou deixar uma dica bem simples de multiplicação por 5. 5 segundos você resolve qualquer multiplicação por 5. Vamos lá? 12 vezes 5, metade de 12, 6, acrescido de 1 zero. Então, toda multiplicação por 5 vai ser metade do número que está sendo multiplicado, acrescentado de 1 zero. 18 vezes 5, metade de 18, 9, acrescenta o zero. 21 vezes 5, metade de 21, 10,5, acrescenta o zero. A vírgula vai dar uma casa da minha esquerda para a direita, como vocês estão de frente da direita para a esquerda. Então vou andar uma casa da direita para a esquerda. Andou uma casa, a vírgula para cá. Aqui não restou 105. 37 vezes 5, metade de 37, 18,5.
é metade do número acrescido de um zero. Acrescenta o zero, fica 185. 1.600 vezes 5. 1.600, metade de 1.600. 800. Acrescenta o zero, 8.000. Tá aí a dica do professor Ramarian. Se vocês gostaram, compartilhem, deem like, se inscrevam que nós vamos continuar explicando e tentando desmistificar a matemática. Professor Ramarian, canal Matemática na Trilha. Vai!